Olá, você está no quadro Ponto de Vista aqui no podcast Política Real. Hoje vamos falar com o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday. Holliday, tem muita coisa acontecendo em Brasília, no governo Lula. Qual a sua avaliação do governo governo Lula? Olha, eu acho que esse governo ele está tendo uma coisa que eu realmente ainda não consigo explicar a origem do motivo, mas o Lula 3 está muito mais parecido com o Dilma 2 do que os primeiros governos Lula dele. Quer dizer, a articulação com o Congresso está muito ruim. Ele não está sabendo lidar com essa nova era das redes sociais e com uma oposição muito mais intensa. Quer dizer, ele teve lá atrás as oposições do PSDB e tal, só que eram partidos criados, ao meu ver, ou com um perfil de políticos muito mais voltados para o governo. O PSDB eu sempre vi como um partido mais de governo, não de oposição. Agora a gente está vendo uma oposição realmente que vai para cima, que bate todo dia na internet, e o Lula não está sabendo se comunicar muito bem nesse sentido, assim como não está sabendo se articular com a presidência do Arthur Lira. Então, me parece, até mesmo olhando até sobre a perspectiva dos eleitores mais ao centro do Lula, sim, que ele está decepcionando muito, principalmente na articulação política. Você acha que ele acreditava que ia encontrar o país mesmo que ele encontrou depois do Fernando Henrique, né? Que ele encontrou um país que ele pôde entregar a famosa expressão que ele gosta de usar, picanha com cerveja para as pessoas? E a hora que entrou, ele viu que ele estava num mundo diferente do que ele achou que ele estava? Ou ele usou isso como um discurso de campanha? Não, acho que foi completamente um discurso de campanha, porque o Brasil, se você for comparar a condição econômica do Brasil durante a pandemia com outros países que sofreram com a pandemia, você vê que o Brasil não sofreu tantas grandes consequências assim, até se você for comparar com países de primeiro mundo, como Inglaterra, França, Itália e tudo mais. Então, me parece que ele já tinha a impressão de que não ia ser um caos econômico, assim como ele também tinha e sabia que a herança do Fernando Henrique era positiva, né? Só que o discurso dele ao longo do governo acho que não está colando. E não está colando porque agora nós temos rede social, onde vídeos antigos são relembrados cotidianamente, onde contradições são postas quase que diariamente nas redes sociais, como, por exemplo, ele chamando impeachment de golpe em um evento, ao lado de políticos que votaram, né, pelo impeachment da Dilma e que hoje são aliados dele. Então, você sabe que o Temer veio aqui e ele reclamou, ele registrou essa história. Exato. Mas agora é golpe, né? E começou a falar golpe foi o que eu dei, que diminuir a inflação, que eu começou a pautar, sabe? Exatamente. Então, esse tipo de contradição, nos dois primeiros governos dele, por exemplo, não ia aparecer, porque a gente se informava como? Pelo Jornal Nacional, pela Folha, pelo Estadão. Então, isso não tinha meme, né, na imprensa tradicional. E não tem hoje. Isso. Então, eu acho que essas formas de informação alternativa estão realmente fazendo o governo dele ser outro. Essa reforma tributária, sei que foi um dos principais caras da desburocratização aqui no município de São Paulo. A reforma tributária, você acha que está no bom tom? Porque eu vejo muito o Ricardo reclamar, eu vejo o Tarcísio, aparentemente o Tarcísio agora achou um caminho e está apoiando, mas o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, foi com a Confederação de Prefeitos a semana passada a rever, porque tem certeza que vai ter prejuízo financeiro no caminho que a reforma se encontra. O que você acha da reforma? Eu acho que assim, o conceito principal dela, aí tem muitos liberais que falam, mas a reforma é positiva, tem que olhar para o Brasil e tal. Tipo, tudo bem, você olha o conceito geral, você tem vários impostos, você está simplificando ele em dois grandes impostos, né? Resumidamente. Bom, tudo bem, isso faz até algum sentido, você vai diminuir o custo de contabilidade, de burocracia e tudo mais. Só que o negócio você está sufocando o setor de serviços. Esse é o primeiro ponto. Está jogando toda a carga e toda a burocracia para o setor de serviços, que é o que mais emprega, o que mais gera riqueza, e o que leva o país nas costas. Segundo ponto, você está centralizando mais ainda os recursos na União, e esse é um dos principais problemas, né? O Conselho Federativo lá que se criou para
tratar dessa distribuição de impostos, primeiro não levava em consideração o peso da população de cada estado. Todos os estados e municípios teriam o mesmo peso de voto. Aí mudou. Só que ainda não é suficiente. Nós estamos falando aqui na cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Quer dizer, isso não se compara, mas nem de longe, com o segundo maior centro de serviços, né? Maior centro de serviços. Quer dizer, é um monumento de economia e de gente, assim como o próprio estado de São Paulo. E o movimento deveria ser outro. A gente deveria estar concentrando a arrecadação de recursos nos municípios e nos estados, que é onde as pessoas efetivamente vivem. Enfim, então acho que tem vários erros nessa reforma tributária que eu espero que sejam modificados pelo Senado, mas se não forem mudados, elas vão causar um estrago muito grande. Claro, não agora, mas ela começa a valer mesmo em 2033, mas eu acho que os estragos vão ser tão grandes que conforme se aproxima da efetiva validação da reforma, mudanças vão ser pensadas de novo lá na frente. E tem um outro projeto, que aí vamos registrar, que vem do governo Bolsonaro. Uhum. O relator é Orlando Silva, deputado do PCdoB. E agora quem apoiava não está apoiando, quem apoiou não está apoiando, né? Virou oposição, agora não né? Mas você é da turma que acha que o PL realmente é um caminho para diminuir as fake news, ou é um caminho correto, ou você acha que é um caminho ruim, beirando a censura? Eu acho que é um caminho muito ruim, porque o negócio é o seguinte, você está dando poder ao Estado de dizer o que é verdade e o que é mentira. Uma coisa falam uma mentira sobre você vai lá, processa o fulano, no processo você prova que é mentira e depois você é ressarcido, tem seu direito de resposta, seja lá o que for. Ah, mas é insuficiente, mas é demora, etc. Bom, mas isso é muito mais seguro para a democracia do que um órgão do Poder Executivo dizer isto é mentira, apague. Antes mesmo que as pessoas possam ler, possam publicar, etc. É disso que está se tratando. Olha, eu quero um mecanismo mais eficiente para combater fake news. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, apagando mais rápido. Se eu vou apagar mais rápido as postagens, então não é pelo judiciário, é pelo executivo. Se é pelo executivo, eu estou dizendo que é o poder executivo, é o governo que diz o que é verdade ou não. Isso acontece em ditaduras. E assim... Mas hoje é o judiciário, né? Então, só que o que acontece? Léo, como que é o nome? Léo? O humorista? O Léo Lins. Léo Lins. Hã? Léo Lins. Ele foi tirado do ar através do Poder Judiciário. Isso, exatamente. Aí o negócio é o seguinte, essa é a tal da... Quem te fala assim, não, a fake news é ruim, mas hoje existe um órgão também, que é o Judiciário, que diz o que o cara pode falar, o que o cara não pode falar. Exatamente. Esse é um outro problema que a gente tá vendo. Só que o negócio pelo menos no judiciário, em tese, eu tenho um processo, tenho um recurso, eu vou lá, combato, não sei o quê. No governo, ia ser uma coisa tipo assim, muito mais rápida, conforme este projeto está fazendo aí, e estaria nas mãos do governo de plantão. Quer dizer, o governo de plantão quer perseguir o grupo A ou B, ele indica um cara político responsável por aquele órgão e vai. O que não significa que nós já não estejamos em um cenário muito complicado. Já teve, inclusive, editorial do Estadão, editorial da Folha, reclamando, por exemplo, de decisões do STF ou de outras instâncias do Judiciário que têm atentado contra a liberdade de expressão. Fato é, o PL 2630, ele piora esta situação, que ele facilita muito. E outra, e aí para encerrar, eu acho que fake news sempre foi um problema na história da humanidade. Mentira sempre foi um problema. O único negócio é que agora nós estamos tendo mecanismos que fazem elas propagar muito mais rápido. Disseminar. E às vezes exatamente. E às vezes criha e um monte de gente de bem acaba espalhando, né? Etc. Exatamente. Bom, e para encerrar o nosso quadro Ponto de Vista, se você pudesse resumir o governo Lula em uma palavra, qual seria essa palavra? Nossa, Isso é aquele tipo de pergunta, você fala, putz, grila. Mas eu diria... vergonha. Esse foi o quadro Ponto de Vista com o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday.